Bom, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos a mais uma mesa do nosso 8º Seminário Internacional do INCT-INEAC. Hoje é a última mesa, né, desse seminário, que tem sido uma lufada de ar fresco em todos nós, né, nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo, sobretudo aqui no Brasil. E eu queria, então, dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo e aos participantes da mesa, meus colegas queridos, né, que muito fazem falta presencialmente. Queria dar as boas-vindas à professora Aide Caruso, que é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, bolsista de produtividade do CNPq e atualmente é coordenadora também do programa de pós-graduação em Sociologia da UNB. E pesquisadora do INEAC, né? Também queria dar as boas-vindas ao José Colasso, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional de Campos dos Goytacazes, e professor também permanente do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança, da UF. Zé Colasso também atualmente é coordenador do Núcleo de Estudos Antropológicos do Norte Fluminense Luiz de Castro Faria, UNEANF, UF, e pesquisador do INEAC também, né, onde trabalha com povoados pesqueiros e conflitos em áreas de interesse ecológico. Por fim, o terceiro participante da mesa, professor Dejan Dmitrievich, professor de Antropologia da Université Lumière, Lyon 2, coordenador, né, onde coordena o Laboratório de Antropologia dos Desafios Contemporâneos, LADEC, e onde desenvolve também as suas pesquisas sobre novas formas de violência e soberania do Estado, que são os seus temas-chave, né, nas pesquisas que realizou e que vem realizando, né, entre outros lugares, no espaço iugoslavo, principalmente no Kosovo, e em Cuba, né, para onde foi no final dos anos 2000 e início da década de 2010, né, para trabalhar a questão da democratização e, em especial, a noção de evento, que muito interessa a muitos de nós aqui, pesquisadores do INEAC. Eu sou a mediadora dessa mesa de hoje, né, que é a mesa Direitos, Cidadania e Crise 2, já tivemos uma mesa anteriormente, né, com a participação de outros colegas do INEAC. E eu sou Soraya Simões, professora do IPUR, UFRJ, também pesquisadora do INEAC, onde eu coordeno um subprojeto, e pesquisadora também do Laboratório de Antropologia Metropolitana, do IFIX UFRJ. Então, eu queria dar as boas-vindas, propor, né, um início de mesa com a nossa colega professora Aide. Cada um terá 20 minutos, né, em torno de 20 minutos de apresentação, para que a gente possa ainda ter um tempinho para o debate, e ao final das apresentações de vocês, eu vou passar, então, para os comentários que vão ser feitos pelo público que está nos assistindo, perguntas, enfim. E qualquer dúvida, vocês podem se comunicar comigo aqui pelo chat interno da nossa transmissão, tá bom? Então, bom trabalho para todos nós. Boa tarde a todos e todas, é um prazer imenso participar dessa mesa com minha amiga Soraya, com meu amigo Zé Colasso, e poder conhecer e ouvir o colega Dejan. Então, é um prazer estar aqui com vocês. De fato, Soraya tem razão, essas 2 semanas, né, de atividades do INEAC, foi esse momento de frescor, de trocas de ideias, e é o que eu pretendo fazer aqui nessa mesa. Então, eu tenho me dedicado há muitos anos, desde a minha presença como estudante de pós-graduação na Federal Fluminense, no programa de Antropologia, e hoje como integrante do Departamento de Sociologia da UNB, ao que a gente chama dos estudos policiais, né? E é a partir dessa contribuição que eu quero comunicar e conversar com vocês sobre alguns aspectos, articulando a relação entre a pandemia, os policiais e as policiais, e a crise que a gente vive, a crise sanitária que a gente vive. Que, no caso, o meu recorte de conversa vai ser justamente pensar como a pandemia tem impactado nos corpos dos policiais, né? Óbvio que
para a sociedade inteira, sobretudo a sociedade brasileira. A gente tem vivido situações dramáticas, mas eu quero fazer o recorte aqui para esse olhar dedicado aos policiais, entender como tem se dado ao longo desses muitos meses, quase um ano e meio de pandemia. Pois bem, no início da pandemia, logo no primeiro, segundo mês, eu pude integrar um grupo de pesquisadores, especialistas na área de segurança pública, que já tendo notícias e lendo o que estava acontecendo em outros países, sobretudo com esse recorte de como a pandemia atingia os policiais, a gente se organizou para produzir um documento chamado 10 medidas de combate à Covid-19, focada nos profissionais de segurança pública. Esse grupo era formado por professores, profissionais da segurança pública que já estão aposentados e integrantes de organizações da sociedade civil aqui do Brasil. Nós produzimos esse documento, encaminhamos a um conjunto de autoridades da segurança pública do país, tentando pensar, então, essas recomendações, né? Se a gente for olhar, e eu quero compartilhar com vocês os pontos que, naquele momento, imagina, a gente entregou esse documento em 8 de maio de 2020. Nele, a gente já chamava atenção para alguns aspectos que continuam vitais para a nossa vida hoje e que, embora as polícias, o próprio governo federal, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, tenha investido em alguns manuais, em protocolos de atuação, o impacto no sentido da taxa de mortalidade entre os policiais foi algo surreal, para dizer o mínimo. Então, a gente já dizia lá a importância de garantir equipamentos de proteção individual, né, que protegesse tanto os profissionais de segurança pública como do sistema prisional brasileiro, entendendo aqui profissionais de segurança pública que vão desde as guardas municipais até os agentes prisionais ou policiais penais. A gente também falava nesse documento de viabilizar protocolos e tecnologias que garantissem a proteção dos profissionais que atendem diretamente ao público nas situações não emergenciais. O reforço, o terceiro aspecto que a gente tratou, o reforço à estrutura dos hospitais dedicados aos profissionais de segurança pública. Então, é bom lembrar que as polícias, em geral, no Brasil, têm os seus hospitais próprios ou unidades conveniadas. Então, como que essa rede específica poderia atuar, né? O quarto ponto que a gente discutiu foi apoiar e fortalecer os trabalhos das forças de segurança pública, no sentido de algo que está preconizado na lei do Sistema Único de Segurança Pública, né? Que é a articulação entre a União, os estados e os municípios. Enfim, era um conjunto de recomendações que não partia do nada, mas partia da expertise que a gente já tem acumulada nessa temática. E aí a gente avançava no quinto ponto, dizendo que era importante monitorar e reorientar os trabalhos dos profissionais de segurança pública para lidar com novos problemas. Lá em abril, a gente já estava chamando atenção para as questões de violência doméstica, para as questões da dinâmica criminal que necessariamente mudaria no momento em que a gente vivia lockdown, vivia, né, distanciamento social, naquela primeira leva, com maior intensidade e que depois não se perpetuou no tempo, né? Então, como pensar para as polícias novos protocolos ou reorientação da sua atividade, sim, considerando que a dinâmica criminal iria mudar. E o que a gente viu é que efetivamente mudou, visto que explodiram os casos de violência doméstica, violência contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico e várias outras problemáticas, né? E aí a gente foi falando disso, de como articular o teletrabalho, a atividade policial, as novas tecnologias, etc, etc. Um ponto que eu quero destacar desse documento é que a gente já falava ali de estabelecer mecanismos seguros e confiáveis para o registro de mortes dos policiais. Por quê? Porque a gente vivia uma baixa testagem, muitos policiais morreram e em seus atestados de óbito não configura que morreram de Covid, né? E muitos não foram testados. E isso é algo que permanece até então com muita dificuldade, né?
Enfim, e aí no final, na oitava, nona e décima recomendação, a gente centra a nossa análise no sistema prisional brasileiro, na questão das medidas alternativas aos detentos, considerando os apenados em grupo de risco, né, de saúde, de vulnerabilidade de saúde e etc. Pois bem, distribuímos esse documento, não teve grandes repercussões, além das nossas possíveis falas na imprensa sobre ele, mas o que eu quero chamar a atenção aqui? O fato de que ali naquele cenário que a gente vivia dos primeiros meses da pandemia e ao longo de 2020 inteiro, o que a gente viu foi um acirramento das narrativas que davam conta, por um lado, daquilo que a gente tem discutido incessantemente, né? Ou de um negacionismo, ou de uma minimização da pandemia, como algo que seria passageiro, algo que seria uma gripezinha, etc. Como é que isso aterriza no imaginário social dos policiais, considerando que, historicamente, os nossos estudos sobre as representações sociais das polícias apontam para a ideia de que existem algumas máximas que continuam muito presentes no cotidiano dos policiais, que eles são superiores ao tempo, essa é uma frase muito, muito utilizada, de que eles são policiais heróis, de que são policiais 24 horas, esvaziando, portanto, o lugar desses agentes públicos enquanto trabalhadores. A categoria trabalhador da segurança pública, ou entender um policial como um trabalhador, é algo muito difícil. Né? No processo formativo das polícias, nas narrativas que circulam em vários grupos, né? No parlamento brasileiro e tudo mais, de que eles estão ali como heróis. Então, a ideia da finitude da vida não é algo que muitas vezes passa. Quando a gente vive a crise sanitária que a gente tem vivido, né, que tem nos afligido tanto, isso não encaixa. Né? Então, se ele é herói, ele pode estar, e ele é superior ao tempo, e é superior a todas as dificuldades, há um espaço de manobra e de tomada de decisão que os fragiliza, no sentido de que suas vidas não são colocadas em primeiro plano. E eu vou trazer alguns dados para tentar demonstrar essa ideia que eu estou querendo aqui trazer. A gente, por outro lado, ao mesmo tempo, eu estou partindo, obviamente, da ideia de que eles são trabalhadores, são profissionais que precisam também de cuidado e de um olhar especial, sobretudo porque o que a gente sabe de toda a literatura que discute trabalho de polícia, sobretudo a polícia ostensiva, eles são o quê? São as linhas de frente. Como diz a literatura consagrada na nossa área, eles são os profissionais do nível de rua, são os profissionais da esquina, né? Ou, como eu estou falando a partir de Brasília, os profissionais que estão nas quadras. Portanto, os policiais e a polícia, né, a natureza da sua ação é um trabalho na rua, constante, diuturno. Sendo assim, eles são essenciais, são trabalhadores essenciais. E aí, o que a gente viu? Um primeiro esforço, né, de sistematização de dados sobre o impacto da Covid entre os policiais aconteceu com um estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles emitiram uma nota técnica logo em maio do ano passado, 18 de maio. Eles conseguiram fazer um survey com 1.540 policiais de todo o Brasil. Já naquele momento, gente, a gente está falando de 2 meses praticamente de pandemia, vamos dizer assim. 68% dos policiais brasileiros tinham medo de se contaminar. Em São Paulo, especificamente, eles conseguiram uma base de dados mais interessante em relação a São Paulo, e era um número de 59%, com medo de se contaminar. A maioria dos policiais, já naquele momento, tinha algum familiar ou algum conhecido infectado, né? E mais de 50% não se sentia preparado ou não sabia responder se estava preparado para atuar em meio à pandemia.
esse era um dos aspectos que eu, junto com outros colegas que redigimos esse documento que eu me referi, das 10 recomendações, a gente já apontava para isso, para a necessidade imediata de uma qualificação dos profissionais para lidar com essa questão, já que eles estão o tempo todo lidando com pessoas, né? Bom, dentre os policiais, somente um terço, tinha recebido naquele momento equipamento de proteção individual. Agora vamos fazer um salto de praticamente um ano. Vamos para abril de 2021, ou seja, abril, maio, junho, 3 meses atrás, quando nós já estávamos com 390 mil mortos pela Covid-19, né? Nesse momento, o monitor da violência do G1, que é uma parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, eles produzem um outro estudo que teve por título Mortes Menosprezadas, Vidas Banalizadas. O que esse estudo traz de relevante para o nosso debate aqui, pensando a articulação no tema da nossa mesa, de direitos, cidadania e crise. Eles vão falar do número avassalador, né, e, ao mesmo tempo, revelador de como os policiais brasileiros foram negligenciados e feitos também, palavras desse estudo do Monitor da Violência, como objeto de uma manobra política que a gente tem vivido no Brasil contemporâneo, né? Em abril, eles totalizavam já, né, a partir das bases de dados que eles tiveram acesso de todas as polícias, que mandaram informações para o estudo, 465 policiais já tinham morrido em 2020. Olha que eu estou falando de um estudo que só teve acesso aos dados de 2020, tá? Em decorrência da Covid-19. O que esse número, comparativamente, revela para nós? Ele corresponde, e isso que é a face mais dramática, a 8 vezes o número de mortos em confronto durante o serviço em todo o ano de 2020. Então, 465 policiais mortos no Brasil correspondem a 8 vezes mais policiais mortos em confronto. Obviamente que a gente estava vivendo, vocês podem dizer, puxa, mas a gente não teve tanto confronto. Não é bem verdade. Tivemos sim. O fato é que esse número mostra 8 vezes mais situações de confronto. Ou 2 vezes mais se a gente considera aqueles policiais que morreram em situações de folga, quando não estavam trabalhando. Isso ajuda a compor, então, o que o estudo nos mostra de uma tragédia, né, brasileira que atinge a todos nós, e aqui eu estou focando o meu olhar nos policiais brasileiros. É interessante perceber que logo, e é bom lembrar isso, no início da pandemia, a Secretaria Nacional de Segurança Pública lançou, sim, um manual de ações, né, ajudando os policiais a pensar sobre como eles poderiam se proteger individualmente, como eles deveriam fazer a higienização das viaturas, por exemplo, e uma série de questões relacionadas a isso. Mas não se trata de uma definição no plano individual. É óbvio que orientar os policiais individualmente é importante, mas isso precisa estar casado com um conjunto de políticas institucionais que deem suporte a esse profissional. Então, eu posso muito bem saber como me proteger, mas não adianta se eu não tenho EPI, se eu não tenho os equipamentos necessários, se eu não tenho material para higienizar a minha viatura, etc, etc. E se as unidades de saúde, sobretudo aquelas que trabalham dedicadas aos policiais, não têm o subsídio necessário para a sua atuação. E aí a gente vê, quando olha, né, em perspectiva, que no Plano Nacional de Imunização, os policiais não foram identificados como trabalhadores essenciais. Eles foram entrar no Plano Nacional de Imunização como trabalhadores essenciais. Eu quero frisar essa discussão sobre policial enquanto trabalhador,
que precisa dormir, que precisa se alimentar, que precisa ter garantias de saúde física e mental, e etc, etc. Eles só foram incluídos em março. Somente no fim de março eles tiveram a garantia do direito de serem vacinados. E mesmo assim, em junho de 2021, as polícias brasileiras não estão plenamente vacinadas, como a gente já sabe. O estudo também revelou a taxa média de mortes por Covid-19 por 1.000 policiais. Né? A taxa de mortalidade foi de quase 1 para 1.000 policiais. E a gente teve aí o boom de mortes em algumas unidades da federação. E não é nenhuma surpresa quais foram as 3 maiores. Foram, justamente, Rio de Janeiro, em primeiro lugar, com 65, dados de abril, tá? Obviamente que agora o número é maior. Amazonas, com 50, e Pará, com 49. Então, o estudo também vai abrindo, e eu já vou caminhando para o final, pensando quanto a relação entre o afastamento dos policiais de serviço, tanto porque tinham a suspeita da Covid ou porque foram testados e efetivamente estavam com Covid, e também o fato de policiais que estavam em grupos vulneráveis. Né? Então, quanto mais a polícia conseguiu proteger no sentido de tirar de cena esses policiais, menor foi a taxa de mortalidade. No caso do Amazonas, a taxa de saída das ruas desse grupo foi uma das menores do Brasil. Né? Então, houve uma alta exposição desses policiais nesse contexto. Eu queria terminar falando, né, e aí depois a gente abre para a conversa, para o diálogo, das questões que vocês vão colocar para a gente, o caso emblemático dessa ideia dos policiais não serem vistos como prioritários ou serem usados no sentido de que, olha, não vai ser atendido, vai passar rapidinho, é só uma gripe passageira, e essa ideia de que eles são superiores ao tempo, né, e etc. O caso emblemático daquele soldado da polícia da Bahia, que foi com tudo, né, para quase uma ação suicida, né? Ele acabou sendo vitimado pela própria força a qual ele pertence, colocando-se contra as medidas sanitárias de prefeitos e governadores que exigiam naquele momento uma menor circulação e medidas de restrição. Isso os colocou e coloca não só a população em geral, como aqueles profissionais que estão na linha de frente, como os policiais e as policiais brasileiras, ainda em maior vulnerabilidade. Então, eu quero chamar a atenção que os direitos de cidadania dos policiais brasileiros foram e estão sendo ainda muito violados. Somente no dia 11 de junho, por exemplo, para dar um exemplo do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro edita uma regulamentação interna considerando mortes por Covid como acidente de trabalho. Né? Essa é uma discussão imensa. Acidente de trabalho é uma categoria um pouco complicada, porque às vezes parece que é só uma questão do indivíduo e não das condições de trabalho em que ele está submetido, mas o fato é que quase 1 ano e meio depois, os policiais tiveram seus direitos resguardados nesse aspecto. Paro por aqui, Soraya, e aí a gente pode conversar mais adiante. Muito obrigada pela oportunidade. Aide, muito obrigada pela sua apresentação que trata da desumanização, né, dos policiais, dos agentes de segurança, especificamente dos policiais, né, que acabam que figuram, né, no noticiário aqui no Brasil, né, sobretudo no Rio de Janeiro, como agentes não da segurança, mas da violência, né? E essa sua apresentação traz uma nova perspectiva de leitura dessa figura, desse agente de segurança, que, de fato, é constituído por um imaginário, né, completamente desumanizado. E os efeitos dessa desumanização na prática da própria polícia são catastróficos. Né? E agora, na pandemia, muito interessante essa sua apresentação, né, muito original. É difícil você ver um relato sobre essa desumanização da polícia, né? E a pandemia, na verdade, se transformou num contexto propício para essa leitura. Então,
Achei realmente extraordinária a sua apresentação. Não quero me demorar muito aqui, quero passar logo agora para o vídeo, né, com a apresentação do professor Dejan Dmitrievich, que é um vídeo que já está com a legenda, né, traduzido para o português, para que todos possam acompanhar a apresentação dele. E depois, no debate, o Dejan vai estar com a gente, ele está aqui nos bastidores dessa transmissão, para poder discutir, né, com todos os presentes aqui nessa mesa. Então, obrigada, Aide. Vamos passar, então, para o vídeo. E eu, enquanto o vídeo vai ser colocado no ar, eu quero estimular os colegas que estão aqui presentes, já dando boa tarde, tem muita gente, né, que comecem a formular suas questões também para o debate daqui a pouco. Bonjour, et tout d'abord merci aux organisateurs du séminaire de me donner l'occasion de communiquer sur un thème de recherche qui m'est particulièrement cher et que je travaille depuis quelque temps maintenant. Le problème que je soumets au débat aujourd'hui prend source quelques décennies en arrière lorsque principalement des économistes et des politistes libéraux se sont lancés dans la reconquête des esprits pour imposer la raison libérale contre les perspectives socialistes qui dominaient alors l'ère du temps, jusque dans les années 1970. Cette ère du temps que le réalisateur Chris Marker a immortalisé dans un documentaire d'une grande valeur historique et artistique intitulé « Le fond de l'ère est rouge ». Le tournant libéral semble dater des années 1970. La reconquête idéologique menée par le capitalisme contemporain, que d'aucuns appellent également néolibéralisme, a d'abord porté sur le sens des mots. Avant de pouvoir transformer nos conditions matérielles de vie, et pour que ces changements soient perçus comme possibles et qu'ils soient in fine acceptés, il a fallu travailler sur l'univers de sens dans lequel et par lequel nous réfléchissons et nous comprenons le monde dans lequel nous vivons. Nous allons ici nous intéresser tout particulièrement au mot-concept liberté et à son évolution sémantique. Je propose d'examiner le glissement de sens dont il a été l'objet et de dévoiler ainsi quelques conséquences directes de ces modifications. Je m'attarderai exclusivement sur les effets négatifs, car d'une part, elles me semblent beaucoup plus importantes, et d'autre part, elles ne se laissent pas spontanément dévoiler sans un investissement analytique conséquent. Ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'il n'existe pas d'effet positif à l'évolution du terme liberté, mais ce n'est pas l'objet de ma communication aujourd'hui. La première fois que j'ai rencontré une telle modification de sens, cela a porté sur l'école privée en France. Au début des années 1980, a été constitué un mouvement de défense de l'école privée qui a pris le nom de mouvement de l'école libre. Ce mouvement a eu un succès considérable puisque leur manifestation du 24 juin 1984 a rassemblé plus d'1 million de personnes. C'était la première fois que je voyais le mot liberté se substituer à celui de privé, dans le sens d'une entreprise privée. L'association des mots liberté et privé venait revaloriser le domaine de l'entreprise et de l'économie privée. À la même époque, un chanteur et acteur français, mondialement connu et récemment repenti du communisme à ce moment-là, du nom de Yves Montand, a animé une émission télévisée intitulée « Vive la crise », émission qui avait pour objectif d'expliquer que la crise économique était une opportunité pour la France et que les mesures de rigueur économique que le gouvernement socialiste venait d'adopter constituaient en réalité une aubaine pour les Français.
Diffusée le 22 février 1984, l'émission était construite en partie autour des conseils dispensés afin que les gens vivent le moins mal possible avec moins d'argent, et en partie autour des perspectives qui étaient brossées pour convaincre les citoyens qu'avec quelques efforts, tout le monde pouvait sortir gagnant de la crise. Et à cet égard, le message était clair. Ceux qui viendraient à échouer dans ce nouveau contexte marqué par plus de liberté ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est ainsi que les difficultés sociales et économiques des individus furent individualisées et psychologisées. Il n'est donc pas étonnant que la psychologie soit la discipline des sciences humaines et sociales qui a le plus progressé dans le monde économique et dans la sphère académique avec le triomphe du néolibéralisme. Le message très libéral en matière économique était accompagné de gages antiracistes. La dimension antiraciste était exprimée en termes de liberté de circulation, par exemple, et l'immigration était présentée comme indispensable. Il était par exemple dit qu'en cas de renvoi des immigrés, Paris serait submergé sous les déchets. Et si la France fermait ses frontières, elle ne manquerait pas de rejoindre le niveau économique de l'Albanie, qui était le pays le plus pauvre d'Europe et qui le demeure. La richesse de la France dépend donc de la main-d'œuvre immigrée. Après avoir mis en avant la liberté de créer des entreprises et la nécessaire liberté de circulation pour les migrations économiques, l'émission se termine par l'hypothèse que la sortie de crise définitive se ferait grâce à la création des États-Unis d'Europe, dirigés par Margaret Thatcher, alors Premier ministre de la Grande-Bretagne et co-leader de la révolution libérale de l'époque avec Ronald Reagan. Cette émission a été regardée à l'époque par 20 millions, ce soir-là, par 20 millions de téléspectateurs sur les 56 millions d'habitants que comptait alors la France. Dès le lendemain, un cahier spécial a été publié avec la transcription de l'émission par le journal Libération, situé pourtant à gauche, mais qui faisait l'éloge de l'austérité et du libéralisme. L'émission Vive la crise peut aujourd'hui être visionnée sur YouTube, c'est un document historique de première importance. Je passe sur la liberté d'entreprendre et sur les déceptions que cela a générées dans les années qui ont suivi. Mais je me concentrerai aujourd'hui sur la liberté de circulation. Je propose d'examiner rapidement la mise en place d'un dispositif subtil et ambigu, fait de création de conditions propices au départ des gens qui deviennent des migrants, de diverses incitations à la mise sur la route et d'un cadre législatif évolutif qui combine avec beaucoup de perversion, permissivité et interdiction. Je propose donc de voir comment l'idéologie de la liberté de circulation a également permis de donner vie à ce qui s'apparente aujourd'hui à un déplacement de population qui permet, entre autres, aux États occidentaux de relocaliser, de rapatrier leur production économique et industrielle en important une main-d'œuvre à très faible coût. Car il ne faut pas croire que les migrations ne sont que le résultat de la paupérisation de leur pays, des pays concernés, ou la conséquence de je ne sais quel conflit imprévisible. Il est maintenant avéré que les migrations font partie d'un projet politique et économique afin de régénérer la puissance des États occidentaux
en déclin face à la poussée asiatique. Pour illustrer cela, je propose de partir d'un cas concret, celui du Kosovo, avant de monter en généralité. Le 24 mars 1999, l'Alliance militaire de l'Atlantique Nord, l'OTAN, commence à bombarder la Yougoslavie, qui était alors réduite à la Serbie et au Monténégro, afin de libérer les Albanais du Kosovo d'un hypothétique massacre massif prétendument possible. Un accord de cessez-le-feu est signé le 10 juin. L'armée serbe yougoslave quitte la province du Kosovo, qui dès ce moment-là est administrée par la communauté internationale, autrement dit, par les représentants des pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Dès ce moment-là, l'appareil productif a été détruit au profit d'un autre modèle économique. C'est ce fameux processus de transition que nous avons connu dans beaucoup de pays anciennement socialistes. Processus de transition de l'économie dirigée ou socialiste vers une logique économique capitaliste et libérale. La province devient alors sous perfusion financière occidentale et se transforme en supermarché improductif avec pour monnaie l'euro qui empêche toute protection de ces produits contre les importations occidentales achetées par les usagers des institutions internationales aux salaires mirabolants. Quelques 1000 hectares de terres arables sont supprimés chaque année pour construire ces grandes surfaces commerciales qui, avec les kiosques, boutiques et salaires internationaux, alimentent la soi-disant croissance. Le Kosovo importe tout ce qu'il mange. Les pressions du Fonds monétaire international pour une politique d'austérité budgétaire, l'absence d'état social et de crédit public, l'incertitude sur le statut et la propriété entraînent une chute des capacités productives agricoles et une désindustrialisation absolue. 90% des quelques 500 entreprises publiques ne fonctionnent plus. Ce constat date de 2007 et il est l'œuvre de l'économiste française Catherine Samary. Le bilan est bien pire aujourd'hui. En 2005 déjà, une enquête sur la population active a montré un taux d'emploi de seulement 29% chez les 15 à 64 ans et seulement 12% chez les femmes. L'enquête sur la population active de 2013 n'a pas été moins spectaculaire, avec un taux d'emploi de 28,4% et 12,9% chez les femmes. Près de 80% des femmes adultes ne travaillent pas et n'ont aucune chance de trouver un emploi. D'où une émigration très importante depuis l'arrivée de l'administration occidentale et une émigration qui est devenue spectaculaire dans la décennie écoulée, savoir celle des années 2010. Les Albanais qui quittent le Kosovo sont estimés à plusieurs dizaines de milliers par an, avec un pic en 2014-2015, où on a vu pour les seuls mois de janvier et février 2015 plus de 50 000 Albanais qui ont quitté le Kosovo. Il faut savoir que nous parlons ici d'une population d'1 million à 1,5 million de personnes pour une estimation haute, et même si les autorités albanaises donnent parfois des chiffres plus importants, ces chiffres ne peuvent pas être convaincants au regard des autres facteurs qui doivent être pris en compte. Mais cette émigration, aussi importante soit-elle, n'est pas suffisante aux yeux des experts libéraux. Ainsi, les économistes de la think tank ESSI,
European Stability Initiative, financée par la fondation de George Soros, estime que les investissements occidentaux au Kosovo sont incohérents, et dans son rapport pour l'année 2015, donc l'année de la plus forte immigration albanaise, cette think tank écrit: il y a beaucoup de rhétorique vague sur l'européanisation du Kosovo comme voie à suivre, mais à moins que l'européanisation ne comprenne au moins une certaine focalisation sur la migration et sur l'accès au marché du travail européen, elle ne restera qu'un slogan. La politique actuelle de l'Union européenne est incohérente si elle continue à investir des dizaines de millions d'euros pour stabiliser le Kosovo et l'Europe du Sud-Est sans une politique de développement d'une migration crédible. Cela revient à dire que le développement de l'économie du Kosovo est décrété impossible et que ces experts préconisent de mettre à profit le mouvement migratoire et de l'amplifier. Cela est très explicitement décrit dans un autre document intitulé Why Kosovo Needs Migration, From Research to Policy, Make it in Germany, où il est dit: le Kosovo devrait créer une institution nationale pour gérer les implications économiques, sociales et juridiques de la migration. Une telle institution devrait se concentrer non seulement sur l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, qui sont les destinations classiques des Kosovars, mais s'intéresser à l'ensemble du marché du travail européen. Il devrait étudier les expériences de migration, de travail dans le monde entier et faire pression pour l'accès des Kosovars à ces marchés du travail. Il devrait fournir un retour d'information aux établissements d'enseignement scolaire et aux décideurs politiques du Kosovo sur les besoins du marché du travail européen et leurs implications pour l'éducation et la formation. Les citoyens des zones rurales du Kosovo ainsi que les contribuables européens, dit ce document, méritent mieux qu'un ensemble de politiques qui échouent et qui sont vouées à l'échec à l'avenir. Ce n'est qu'en reconsidérant les politiques actuelles qu'un objectif louable sera atteint, celui de stabiliser une fois pour toutes les Balkans du Sud après une décennie de guerre. Fin de citation. En fait, il s'agit d'officialiser par des conventions un transfert de population systématique. Les pays balkaniques se vident déjà de leur population, mais l'objectif final semble être de sceller le destin de ces pays balkaniques en les transformant structurellement en réservoir de main-d'œuvre et en stock démographique disponible au profit des pays riches d'Europe centrale. Ce modèle de développement que propose pour le Kosovo ce think tank, en accord ici avec le gouvernement allemand, est de former aux besoins de l'économie ici allemande la jeune population destinée à migrer. Ce modèle semble être généralisé à l'ensemble des pays balkaniques et en accord avec d'autres pays occidentaux. Comme nous le verrons maintenant, ce modèle semble avoir été adopté par les élites libérales et ce qui se passe dans les Balkans n'est pas exceptionnel par rapport à la logique libérale globale de la politique de migration. L'ouvrage de l'économiste britannique David Goodhart, intitulé Les deux camps, l'illustre de plusieurs manières. Il montre en premier lieu que l'émigration à grande échelle vers les pays riches n'est pas une loi naturelle, mais qu'elle est le résultat de choix politiques. Et dans son ouvrage,
il donne des exemples très concrets. Ainsi, écrit-il, je cite, « Lors d'un dîner à l'université d'Oxford au printemps 2011, lorsque j'appris à mon voisin Gus O'Donnell, alors secrétaire du cabinet, le poste le plus élevé pour un fonctionnaire britannique, que j'écrivais un livre sur l'immigration, il me répondit « Quand j'étais au Trésor, j'ai poussé pour ouvrir le plus grand possible la porte de l'immigration. » Et David Goodhart précise que ce sont des vues tout à fait normales dans certains cercles, mais partagées au maximum par 10% de l'opinion publique. O'Donnell, poursuit David Goodhart, quand je l'ai revu quelques mois plus tard, m'a confirmé que mon souvenir de cette conversation était juste et qu'en outre, il pensait que ses idées sur l'immigration étaient, nonobstant quelques perdants à court terme, dans l'intérêt du Britannique moyen. Et David Goodhart pose cette question de bon sens. Est-il sain pour la démocratie que les dépositaires d'un si grand pouvoir aient des vues si manifestement décalées par rapport à la très grande majorité du public ? Et Goodhart donne un autre témoignage qui montre comment se construit la politique migratoire européenne. Fin 2015, je me trouvais à une conférence sur la crise des réfugiés, un grand tralala qui se tenait dans une demeure de campagne cossue. De nombreux experts y donnaient des nouvelles alarmantes des frontières méridionales et orientales de l'Europe, qui ressemblaient de plus en plus à la frontière sud des États-Unis. Les universitaires, les représentants d'ONG et les officiels du gouvernement discutèrent des flux de migration, tels des généraux déplaçant des troupes sur un champ de bataille. Il y avait par exemple de grosses postes de jeunesse dans l'ouest des Balkans et dans la plupart des 40 villes africaines de plus d'1 million d'habitants. À l'inverse, plusieurs pays d'Europe de l'Ouest voyaient leur population vieillir rapidement. Qu'à cela ne tienne, avancèrent plusieurs délégués, facilitons l'accès de la première aux secondes, autrement dit, facilitons l'accès de la jeunesse des pays pauvres aux sociétés vieillissantes des sociétés riches. Et hop, ce serait gagnant-gagnant, à condition que les élus européens montrent un peu de volonté politique, autrement dit, qu'ils se passent de l'opinion publique de leur pays. Cette idée, relate Goodhart, plaisait beaucoup. Et pourtant, cette idée ignore allègrement le sens du mot société. Et pour cause, l'idéologie dominante de nos décideurs politiques et économiques considère que nous sommes tous de simples individus. Selon David Goodhart, cela serait le résultat d'une fusion de l'universalisme de la gauche, fondé sur son engagement historique en faveur de l'égalité raciale, et de l'individualisme de la droite libérale, qui prétend que la société n'existe pas, mais que seuls existent les individus économiquement rationnels. Pourtant, non seulement nous savons que la société existe, mais nous savons aussi que les sociétés en bonne santé se caractérisent par de hauts niveaux de confiance et de ce que les experts en sciences sociales appellent le capital social. Autrement dit, l'existence de réseaux et d'institutions qui facilitent la coopération dans l'intérêt de tous. Et David Goodhart, à cet égard, cite le politologue américain Robert Putnam, qui concède du bout des lèvres qu'un fort taux d'immigration et de diversité ethnique a pour effet de réduire la confiance et la compréhension mutuelle, au moins à court terme, surtout lorsque les immigrés viennent d'endroits culturellement lointains. Pour la société
anglaise, dit David Goodhart, absorber 100 000 Australiens n'est pas la même chose qu'absorber 100 000 Afghans. Alors, les différences culturelles et les différences ethniques peuvent évidemment être absorbées, elles peuvent être assimilées, elles peuvent être intégrées à un nous national, à une communauté d'accueil plus large. Et ces différences culturelles et ces différences ethniques le sont le plus souvent, mais ce n'est jamais un processus ni rapide ni aisé, parce qu'une société n'est pas un simple agrégat d'individus qui vivent à proximité les uns des autres et dans lequel on peut facilement transplanter des millions de personnes venues d'ailleurs. Cette dimension de l'évolution du capitalisme occidental contemporain, qui espère régénérer sa puissance par l'importation de populations nécessaires à son dynamisme, constitue potentiellement un véritable nœud gordien pour les sociétés occidentales de l'Union européenne et des États-Unis réunis. Un nœud gordien dans le sens où les problèmes sociaux qui sont ainsi générés peuvent déboucher sur des actions radicales et violentes et voir tragiquement s'opposer des victimes d'ici, à savoir les populations qui se sentent culturellement et économiquement agressées par un flux de migrants trop important, aux victimes d'ailleurs, ces migrants qui sont les premières victimes de l'évolution du capitalisme contemporain. J'espère avoir réussi à montrer une des faces cachées de la notion de liberté qui est érigée par le marketing et la publicité en emblème de notre époque, mais qui se construit sur des rapports de force impitoyables, aussi bien à l'intérieur des frontières nationales qu'à l'échelle des relations internationales. Et il me semble essentiel dans ce contexte de remettre sur le métier la question fondamentale de la société, de ce qui fait société et, in fine, de défendre la société. Merci de votre attention et au plaisir de pouvoir échanger directement avec vous. Au revoir. The streets of Niterói are baking, feel like my whole body's aching, don't know how much more I have to give. Obrigada, merci beaucoup, Dejan. E terminamos a apresentação do vídeo com uma música do George, né? The Streets of Niterói. Queria agradecer pela sua apresentação. A gente vai retornar daqui a pouco no debate com a sua presença aqui ao vivo, mas eu lembro quando os bombardeios estavam acontecendo em 99, né, e eu era garota, pensava sempre quem estava errando mais, a OTAN ou o Slobodan. E realmente tem uma chave de interpretação que eu acho muito interessante a partir de tudo que eu pude ouvir da sua apresentação, que é essa ideia de destruição criadora que foi retomada por David Harvey, né, como se fosse uma questão fundamental para o desenvolvimento do capitalisme. Je vais dire que pour moi, c'était très intéressant de t'entendre parce que à 99, j'étais une jeune fille dans mon cours de journalisme et on discutait beaucoup sur l'OTAN et Slobodan aussi, non? Qu'elle était lui qui commettait plus de fautes dans cette histoire-là. Mais à partir de tout ce que tu nous as raconté, à partir de tes réflexions, il m'est venu à l'esprit, à la pensée, cette idée reprise par David Harvey, de destruction créative
comme quelque chose de fondamental pour le développement du capitalisme, que je trouve très intéressant aussi. J'ai pensé avec vous à partir de cette idée-là. Et bon, voilà, on va reprendre après les débats, après la présentation de Zé Colasso, avec vous, ici avec nous. Donc, je passe maintenant à Zé Colasso pour sa présentation et ensuite on revient, d'accord? Merci. Bom, merci a vous. Bien. Zé Colasso, então, José Colasso, nosso querido colega e amigo, queria te convidar para fazer a sua apresentação, então. Breno, pode inserir Zé Colasso na tela. Bom, boa tarde, Zé. 20 minutos, tá bom? Obrigado, Soraya. Vou até marcar aqui também. Bom, eu queria começar saudando aqui, né, a organização desse 8º Seminário Internacional. Acho que a turma toda que está envolvida na organização tem um mérito fundamental para o sucesso, né, da gente chegar no final da segunda semana, né, com tantas boas atividades, debates, né, enfim, e compartilhando as pesquisas, as atividades, mas também os afetos, né, que envolvem essa rede importante que é o INEAC. Eu queria também saudar aqui minhas queridas colegas, né, Soraya e Aide, professora Soraya e professora Aide, que fomos contemporâneos de formação no PPGA, e fico muito feliz hoje de acompanhar as carreiras de vocês, se tornaram professoras e pesquisadoras formidáveis. Fico muito feliz também de vir dessa geração aí de formação do PPGA, da UF, e também saudar o colega Dejan. Eu queria fazer na verdade, eu preparei uma comunicação, né, para ficar mais perto do tempo, mais próximo aqui, e então vou fazer uma leitura, enfim, cuidadosa aqui para vocês. Essa comunicação, ela se chama Pandemia, Crise Política e Crise do Conhecimento. Antes de mais nada, creio que seja importante iniciar minha fala explicitando que sou um entusiasta da ciência. A ciência, há muito tempo, me seduz como uma das formas mais complexas de expressão do pensamento humano e como uma das formas mais desafiadoras de experimentação do mundo. Talvez tenha sido por esses motivos que, aos poucos, me tornei cientista. Por essa razão, tudo que tenho e que construí em minha vida, de algum modo, eu devo à ciência. A estabilidade material, as redes de relações de longa duração e o encontro com a alteridade e com a diferença presente na sociedade humana, quer seja pela possibilidade de ter praticado ciência em outros contextos nacionais, quer seja por viver na e da universidade, local este que, como sabemos, é catalisador de práticas científicas e de formação de novos quadros profissionais. Pois bem, feita esta ressalva, quero compartilhar alguns incômodos com vocês que se tornaram mais aparentes, sobretudo no decorrer da pandemia do coronavírus. Tentarei arriscar aqui um estranhamento, ou uma breve reflexão sobre o lugar ou os lugares da ciência em nossa sociedade e suas interfaces com outras formas de conhecimento sobre o mundo, considerando o modo como, durante a pandemia global a qual estamos atravessando, sobretudo no que diz respeito ao contexto brasileiro, o debate público tem sido polarizado entre os que são a favor da ciência e aqueles que, se não a negam de todo, acreditam que ela, a ciência, não é capaz de nos proteger em seus princípios do fatalismo do vírus e, por várias razões, tentam a todo custo descredenciá-la, oferecendo outros modelos de cuidado e proteção, ou mesmo não oferecendo nada. O negacionismo, como sabemos, assim como a ciência, tem várias facetas. Me acostumei, desde o início da pandemia, a defender com unhas e dentes, sobretudo em sala de aula, tanto na graduação como na pós-graduação, a ciência e o pensamento científico. Me dei conta, no entanto, que nunca tive que fazê-lo com tanta ênfase ou mesmo ter que praticar essa defesa de modo tão frequente. Não preciso ir muito longe para dizer que minha atitude se deveu ao fato de que o discurso científico foi uma das primeiras coisas atacadas
pelas autoridades políticas nacionais e importantes personalidades públicas brasileiras desde o início da pandemia e pelas mais variadas razões. Essa atitude, como sabemos, foi designada como negacionismo, uma vez que ela mobiliza a negação, a não aceitação ou a rejeição de evidências basilares que até mesmo a ciência não precisa de muito esforço para tentar explicar. Como, por exemplo, que temos um novo desconhecido vírus que se transmite pelo ar, circulando por aí, e precisamos nos mobilizar de alguma forma para conter seu avanço. Em algum momento, e daí talvez derive a inspiração para essa comunicação, me dei conta de que estava defendendo a ciência como se eu fosse um positivista do século XIX, tipo um amigo querido do Augusto Comte. Logo eu, que tenho dedicado atenção, já há alguns anos, como alguns aqui sabem, aos assim chamados povos ou comunidades tradicionais, em especial grupos de pescadores ou pescadoras artesanais, e entre os meus mais diversos interesses de estudo estão justamente os conhecimentos naturalísticos, ou, como inscrito atualmente em códigos, políticas e legislações, o chamado conhecimento tradicional. Nas etnografias que realizei sobre os tais conhecimentos naturalísticos, ou seja, sobre os conhecimentos que grupos sociais que estabelecem uma relação direta, biográfica e umbilical com o meio ambiente natural possuem sobre os diversos aspectos que o compõem, ficou evidente que esses conhecimentos quase nunca adquirem um status de conhecimento com C maiúsculo por ciências como a oceanografia, a biologia marinha, a geologia, entre outras. Isso para não entrar no mérito das dificuldades de seu reconhecimento oficial por parte do Estado ou mesmo de sua implementação em políticas de conservação ambiental, planos de manejo de áreas protegidas, etc. Por um lado, me incomodei por ter me tornado politicamente um defensor da ciência, junto com meu amigo em espírito Augusto Comte. Por outro, também comecei a me incomodar sobre como a classe média esclarecida começou a se relacionar com a ciência neste contexto. Com um discurso abertamente crítico ao atual governo federal, sobretudo no que diz respeito à condução da maior crise sanitária que já vivemos, parte considerável da grande mídia nacional iniciou uma campanha sem precedentes a favor da ciência e tudo aquilo que dela pode ser derivada, como a vacina, os materiais de proteção, os protocolos sanitários, as pesquisas, os especialistas, as tabelas, os números, as estatísticas e por aí vai. Os nomes de grandes empresas, até 1 ano e meio atrás, conhecidas apenas no meio industrial e farmacológico, estão na boca de todos nós. Tecemos com precisão comparações entre as vacinas, estabelecemos prognósticos de contágio, refletimos sobre o aparecimento de novas cepas do vírus e suas diferenças, temos importantes considerações sobre as implicações positivas e negativas do lockdown. A verdade é que não há um só dia que esta mesma mídia não exiba a fala de um especialista, ou seja, um cientista, sobre o modo através do qual a pandemia tem sido terrivelmente mal conduzida no Brasil. E sobre isso, colegas, eu também não tenho nenhuma dúvida. Nos acostumamos a elaborações de microbiólogos, infectologistas, virologistas, médicos de diferentes especialidades e até mesmo sanitaristas. Figura esta que há décadas, após a hiperespecialização do conhecimento acadêmico e mesmo com o quase desaparecimento da engenharia politécnica nos últimos 50 anos, estava bastante esquecida mesmo entre os especialistas. Não preciso lembrar que esta reação e este amor à ciência, por parte considerável da mídia formal no Brasil, ao mesmo tempo em que é uma resposta razoável ao negacionismo das autoridades políticas, que tem na figura do presidente da República seu maior alvo, exibe também uma postura política clara de oposição ao atual governo, o que em si também não me parece um problema, mas voltarei a isso mais tarde. Outro parênteses rápido. Eu não sou a favor do que se convencionou chamar criminosamente e oficialmente de tratamento precoce.
com estímulo de uso de substâncias como a cloroquina, a hidroxicloroquina ou a azitromicina como profilaxia contra o coronavírus. Não considero que sua manipulação para a prevenção ou mesmo para o tratamento de uma doença ainda pouco conhecida pela ciência, embora mais conhecida agora do que no ano passado, seja comparável a qualquer tipo de conhecimento naturalístico, tradicional ou experimental. A mesma ressalva vale, nesse sentido, para a teoria terraplanista e seus usos políticos. Fato é que mesmo a ciência, em especial a clínica médica, teve que aprender, em meio à crise da saúde, do sistema de saúde, tanto no Brasil como fora dele, a lidar com a doença nos primeiros meses da pandemia, às custas de muitas vidas humanas, infelizmente. Centros de terapia intensiva tornaram-se, da noite para o dia, laboratórios de experimentação de medicamentos, procedimentos, protocolos e cuidados. Nos primeiros meses da pandemia, corticoides como a hidrocortisona ou a dexametasona, combinados com ventiladores pulmonares de diferentes modelos, foram testados por médicos intensivistas, enfermeiros e outros profissionais da linha de frente no enfrentamento das formas mais severas da doença provocada pelo coronavírus. Os pontos que quero sublinhar aqui e que têm sido pouco ou quase nada discutido por intelectuais, formadores de opinião e mesmo entre cientistas, é que um dos dramas da crise global, produzida pela pandemia no último ano e meio, é também uma crise do conhecimento, ou, pelo menos, do status atribuído ao conhecimento e também as questões que envolvem a circulação e uso dos conhecimentos produzidos e acumulados sobre o coronavírus e sobre a gestão coletiva da pandemia. A voraz defesa da ciência ou do pensamento científico por parte dessa classe média urbana brasileira, canalizada pelos meios de comunicação mais tradicionais, os quais mencionei anteriormente, parece encenar uma espécie de iluminismo tardio, anacrônico e superficial, em plena segunda década do século XXI. Uma cruzada da racionalidade contra as trevas e o obscurantismo, que nessa edição contemporânea ganhou o nome, como sabemos, acertadamente, de negacionismo. Essa narrativa do iluminismo tardio peca, no entanto, em não conseguir se comunicar com um considerável extrato da população que nunca acreditou ou vem sendo sistematicamente desacreditada por vários motivos sobre a eficácia das práticas científicas. Tal narrativa soa, por vezes, arrogante e parece deificar a ciência, como, ao fim e ao cabo, a única forma razoável de estar no mundo castigado pela pandemia. Talvez seja esse um dos seus maiores problemas. Eu sou um antropólogo formado no início do século XXI, um jovem cientista, talvez. Tornei-me pesquisador em antropologia num período em que a disciplina já tinha ido para o divã em diversas ocasiões, para rever seu passado etnocentrado, racista, colonial, machista, racionalista e hiper-ocidentalizado. Isso não significa que ela não seja isso ou parte disso ainda hoje. O que quero destacar aqui, no entanto, é que se há uma atitude fundamental que, graças a Deus e aos meus professores e professoras, eu entendi de pronto como fundamental para o exercício, não apenas da antropologia, mas da prática científica, é justamente o ceticismo. Na antropologia, ficou charmoso, pelo menos no Brasil, chamar ceticismo de estranhamento. O que desejo reforçar é que o ceticismo, ou estranhamento, vá lá que seja, não é apenas uma atitude antropológica. Ela é uma disposição para o conhecimento. Sem isso, por exemplo, não há ciência, pois sem ceticismo não há experimentação nem especulação. Mas pergunto a vocês, será que a experimentação e a especulação são características apenas do chamado pensamento científico? Mais uma vez, foi a ciência antropológica, após superar a famosa dicotomia do pensamento pré-lógico versus o pensamento lógico, que nos chamou a atenção que todas as formas de pensamento humano partem de um mesmo princípio,
que combina, entre outras operações, a experimentação das coisas que habitam o mundo, sejam elas seres invisíveis aos olhos humanos, tais como micro-organismos ou espíritos, e a especulação sobre a causa ou efeito de fenômenos das mais diversas naturezas. Basta que lembremos de um dos textos mais belos e assertivos sobre as operações lógicas do pensamento humano, seja ele civilizado, entre aspas, ou selvagem, entre aspas. Refiro-me à ciência do concreto, primeiro capítulo do seminal livro La Pensée Sauvage, o pensamento selvagem, de Claude Lévi-Strauss. Há um outro componente, o qual gostaria de destacar brevemente aqui, que escapa a isso que estou chamando de deificação da ciência ou iluminismo tardio. Me refiro à crença. A identificação com a ciência está muito mais relacionada ao ajustamento a um projeto de sociedade com componentes morais, valorativos e práticos, do que a sua real capacidade de resolver nossos problemas enquanto sociedade. Acreditamos na ciência e na tecnologia menos por seus resultados e mais porque, naquilo que os sociólogos chamaram ou chamam de modernidade, parte considerável da sociedade sucumbiu aos chamados sistemas peritos, como tentou definir há alguns anos o sociólogo inglês Anthony Giddens. Há muitas controvérsias teóricas sobre a proposta de Giddens, mas sempre que penso em nossa relação com a ciência e com a técnica, me lembro do exemplo do avião. Não precisamos conhecer um avião, não precisamos conhecer como um avião funciona, não precisamos entender de engenharia aeronáutica, não precisamos saber pilotar um avião, não precisamos saber em detalhes as condições atmosféricas durante um voo, para é o meio de transporte mais seguro que a humanidade já produziu. E, ao mesmo tempo, não aceitar essa condição e ter medo de avião é considerado geralmente algo infantil ou irracional. Nessa conversa, penso que o mesmo valha para as vacinas, os IFAs, as peças semifacial filtrantes, as PFFs, entre outros objetos e produtos da ciência aos quais estamos cada vez mais acostumados, ou deveríamos. A noção de sistemas peritos, aqui grosseiramente resumida, é controversa na teoria social de hoje. De todo modo, nada me tira da cabeça que a ciência, além de uma expressão do pensamento, de um conjunto bem arranjado de procedimentos, de uma linguagem, é também uma crença. E por isso recorro a essa noção no momento em que observamos construções narrativas midiáticas e o uso exagerado e irresponsável das redes sociais, com vinculações de informações parciais, superficiais, ou mesmo, claro, as agora conhecidas fake news. Já me encaminhando para o final dessas elaborações, que, espero eu, tenham feito algum sentido, gostaria de destacar dois aspectos que resumem meu relativo mal-estar atual com esse modo de praticar ou de se pensar a ciência. 1. Sobre a deificação da ciência, comentada agora há pouco, me soa estranho quando o pensamento científico parece surgir como o grande salvador da humanidade. Claro que, não nego, em relação ao combate ao coronavírus e à pandemia, bem como para outras tantas situações, penso que a humanidade não criou opções muito melhores. Me preocupa, no entanto, a brecha que, por conta da crise humanitária que atravessamos, pode ser aberta para intensificar algo que já existe e para o qual a ciência foi muitas vezes utilizada sem parcimônia. Sua capacidade de produzir hierarquias entre as áreas de conhecimento, mesmo aquelas consideradas científicas, atualizando uma vez mais os contrastes conhecidos entre as chamadas ciências do espírito e as ciências da natureza, ou definindo o que é útil ou não para ser pesquisado. Isso me leva diretamente para o segundo ponto. A hierarquização dos conhecimentos não reside apenas dentro da ciência.
Na verdade, o que mais tem chamado a atenção é a produção de hierarquias na relação entre a ciência e outras formas de pensamento consideradas não científicas, não acadêmicas ou não formais. Me refiro, portanto, ao que acontece fora dos muros dos laboratórios ou institutos de pesquisa, que, como a antropologia, sobretudo, tem tentado mostrar, apenas atualiza uma hierarquia que é de ordem moral e social. Se pensarmos, por exemplo, quem são os detentores do conhecimento científico e quem são os detentores dos conhecimentos naturalísticos ou tradicionais. No caso de sociedades desiguais como a brasileira, infelizmente, como temos acompanhado em nossas pesquisas e etnografias sobre as políticas de reconhecimento de povos ou comunidades tradicionais, detentoras, como sabemos, dos conhecimentos não científicos, entre aspas, a tendência tem sido o aprofundamento das desigualdades no que diz respeito ao acesso aos direitos básicos, por exemplo, além também de outras violências e silenciamentos. Por fim, se a ciência, tal como acredito, parece ter conseguido dar boas respostas, pelo menos sobre os caminhos razoáveis para o enfrentamento da pandemia, por outro lado, não podemos esquecer que ela, a ciência, e provavelmente continuará sendo mais uma forma de expressão do pensamento humano, entre outras. Não só isso, uma expressão do pensamento que, como sabemos, se torna concreto através dos projetos de sociedade que ela representa e, como também sabemos, todos os projetos de sociedade não são perfeitos. O que nós, cientistas ou não, não podemos fazer, é atualizar a falsa ideia, tanto positivista como iluminista, de que há algo como uma espécie de evolução do pensamento humano, de uma fase mais simples para uma fase mais tosca, de modo que outras formas de pensamento serão dirimidas, assimiladas ou simplesmente desaparecerão no tempo. Finalmente mesmo, a despeito de minhas elaborações, estranhamentos e críticas apresentadas nesta comunicação, não tenho dúvida que devemos defender a ciência contra qualquer tipo de ataque que tente difamá-la, caluniá-la ou desacreditá-la em prol de um projeto de mundo ou de produção de mundo que tem como base a aniquilação da diferença, das controvérsias e da vida. Não devemos esquecer que praticar ciência também é um ato político do qual nós, cientistas, qualquer que sejamos, de qualquer especialidade, não podemos nos esquivar. A ciência não é neutra, nunca, e nem é objetiva, sempre. Nós, cientistas, não devemos ter medo de reconhecer essas características tão marcantes em nosso ofício. Cada vez que conseguimos reconhecer isso, estaremos dando passos importantes, como a antropologia tem tentado realizar, para o reconhecimento da pluralidade do pensamento humano expresso na diversidade dos modos de vida ou de se estar no mundo. Obrigado. Obrigada, Zé Colasso. Foi um prazer te ouvir com essas reflexões tão refinadas, né, que enfim, sugerem tantas elucubrações aqui para quem te ouve, né? Sobretudo num momento em que tem essa reorganização das chamadas áreas prioritárias no CNPq, né, o desprezo pelas humanidades hoje em dia no Brasil, a perseguição a pesquisadores das nossas ciências sociais, né, antropólogos, sobretudo, que trabalham com reconhecimento de terras indígenas, quilombolas, enfim, toda uma organização, né, para um empreendimento de perseguição e obscurecimento dessa produção de conhecimento, né, que nos remete a essas suas reflexões também de uma maneira muito interessante. Queria te agradecer pela sua exposição, lembrando também que quando você evocou a ideia do ceticismo, né, eu gosto muito de ler sobre o ceticismo, e alguns autores atribuem a época da expansão do Império, né, por Alexandre o Grande, né, enfim, quase 2000 anos atrás, né, a um declínio da importância da polis, né, do papel social, político e cultural da polis, que estaria na raiz justamente dessa atitude cética, né, diante do mundo. Então, eu acho que, de uma certa forma, todas as três apresentações tratam de rupturas radicais, né? Seja pela destruição, pela guerra, seja pela produção de fake news, de mentiras, né? Uma produção deliberada de mentiras,
né, incluindo aí a desumanização também das pessoas, como a Aide tratou na apresentação que abriu essa mesa, né? Então, são uma série de ilusões produzidas deliberadamente por aquilo que hoje em dia, né, a gente não tem como escapar desse sistema no qual nós vivemos, chamado capitalismo, né, sobretudo nessa nova lógica neoliberal. Eu queria te agradecer. Tem aqui uma série de comentários, né, felicitações aqui dos colegas que estão ouvindo essa mesa, e eu quero transmitir para vocês alguns dos comentários que foram feitos aqui, algumas perguntas que já foram direcionadas pelos colegas, né? Enfim, vários pesquisadores do INEAC, eu não vou citar todos os nomes, porque posso deixar alguém de fora. Vou falar especificamente desses que apresentaram um comentário direcionado a vocês, tá bom? Antes de fazer isso, aliás, eu quero lembrar que às 16h vai começar uma roda de conversa, né, que vai retomar tudo que foi apresentado aqui. Então, quero convidar todos que estão assistindo a permanecerem, né, ligados no YouTube do nosso seminário, para que acompanhem também as discussões pela professora Laura Grazielli e Daniel Simeão. Fala, Zé. Na verdade, só me permite, só para a roda de conversa, quem quiser acompanhar tem que entrar pelo Zoom. Ah, sim, tá? Desculpa, tem que entrar pelo site. Tudo bem, só para... A gente vai encerrar essa sessão e a gente abre outra no Zoom às 16h. Tá, joia. Obrigada, Zé, pela orientação. Já ia encaminhar todo mundo para a sala errada. Bom, então, Fábio Reis Mota, Dejan, ele te félicite pour cette présentation. Il est très gentil. Oui, il écrit en français, vous pouvez lire là, il dit que tu mobilises une concepção bouleversante de la liberté, né? Oui. Que realmente eu achei muito interessante essa ideia de liberdade que você nos traz, né? Parece que a liberdade absoluta só pode existir com o extermínio da humanidade, né? Oui, mais la destruction aussi, il faut en dire un mot, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Vous l'avez évoqué et c'est très juste. D'accord, merci. Et Philippe Berocan, notre ami à nous, qui aussi pose des questions à vous, Dejan. Oui. Il a écrit en français aussi, si vous pouvez lire ici à côté, je vais lire pour então, quais são as consequências econômicas e políticas? Não, peraí, tem uma pergunta anterior aqui. É uma questão. Né? Ah, peut-être là. O Kosovo é um país... D'accord. Quelles sont les conséquences politiques de ce fait et regarde évidemment la liberté que vous avez présentée. Eh ben, la liberté dans les pays qui sont vidés de leur population et qui subissent ces transformations, la liberté est une sorte d'arme à double tranchant parce que c'est un arme à la fois de chantage permanent sur la démocratisation, l'état de droit, le respect des droits de l'homme et par ailleurs, ils sont vidés de toutes les possibilités de développement. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction absolument cynique et criminelle entre les exigences qui sont posées à des sociétés qui sont absolument privées de toute possibilité de développement économique, et s'il n'y a pas de développement économique, il ne peut pas y avoir d'autres développements, ni démocratiques, ni égalitaires, ni de perspectives de vie sociale harmonieuse. Dejan, si vous me permettez, je dois traduire pour celui pardon. D'accord, vous a parlé et évidemment, je ne peux pas traduire tout. Oui. Je vais faire une synthèse. Alors, je peux répéter un peu si vous voulez, comme vous voulez. Ah, merci, d'accord. Je vais simplement dire que Dejan disse que a liberdade é uma espécie de faca de dois gumes, né? Que ao mesmo tempo ela aborda o respeito aos direitos humanos, né? Aos regimes democráticos, mas ela também é esvaziada de toda a possibilidade do desenvolvimento justamente disso que ela preconiza, né? S'il vous plaît, Dejan, oui. Vous parlez doucement, je peux traduire au fur et à mesure. Oui, ce sont ces contradictions qui sont en fait des armes politiques.
Hein. Sim, são essas contradições que são, né, as armas políticas. Parce que l'injonction de respect des droits de l'homme, l'injonction de démocratisation, l'injonction de faire exister un état de droit, hein, est en permanence comment dire, une obligation que ceux qui reçoivent cette injonction ne peuvent pas assumer, ne peuvent pas assurer. Ils ne peuvent pas être démocratiques, ils ne peuvent pas être respectueux des droits de l'homme parce que ce sont des sociétés qui sont consciemment détruites pour un intérêt econômique e demográfico. Então, essas sociedades que promovem, né, ao mesmo tempo os direitos humanos, o Estado democrático de direito, né, são essas que também impedem que esses valores sejam plenamente realizados. E isso em função da subalternização desses mesmos valores, né, em benefício dos valores econômicos. Je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce que j'ai essayé de traduire, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ces principes de démocratie, de droits de l'homme, d'état de droit, ce sont des principes par lesquels l'Occident, qui est en perte de vitesse, en perte de puissance, tente de reconquérir le monde, en gros. Esses valores, né? Des principes et des valeurs par lesquels l'Occident part à la conquête, à la reconquête du monde qu'il a en partie perdu face à la Chine et à la Russie. São princípios e valores, né, com os quais o Ocidente parte em busca de uma conquista, né? Ai, gente, vocês me desculpem, mas para mim fazer a tradução simultânea eu me perco assim, com muita facilidade. Mais est-ce que je peux dire comme ça? Bien sûr, oui. Il y a toujours, en fait, c'est ça que j'avais dit avant pour les publics, hein, qu'il y a la subalternisation de ces valeurs-là en bénéfice de valeurs économiques dans ce système global qu'on vit aujourd'hui. Oui, mais d'autant plus que ce sont des principes qui ne sont plus respectés chez nous non plus. Ainda mais sendo princípios que não são mais respeitados, né? Chez nous, vous voulez dire en France, au Brésil? Au Brésil, je ne sais pas, mais en tout cas, je parle de nous, d'un nous commun qui englobe l'Union européenne, l'ensemble de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, et puis aussi les États-Unis qui sont dans cette même dynamique et qui sont dans un même camp. Pour le Brésil, je ne sais pas. Mais pour le Brasil, acho que muito interessante foi reunir essas três apresentações, porque, de uma certa forma, embora na maior parte do tempo a gente não evoque a ideia da colonialidade, né, estamos todos falando disso de uma certa forma, né, e dessa subalternização permanente, sobretudo que nós vivemos atualmente no Brasil, parce que c'est important, non? Vous êtes en France, nous sommes au Brésil et on vit cette tournante de subalternité, né, d'une façon très brutale ici aujourd'hui aussi. Et je pense que d'une certaine manière, toutes les trois présentations qui ont été faites parlent de ça, même si on n'emploie pas les mots de subalterne et de colonialité. Bom, en fait. Eu queria saber se a Aide e José Colasso também gostariam de formular alguma questão ou complementar as suas apresentações a partir do que foi dito, né, por cada um de vocês. Já são só querendo já, né, nos encaminhar para o final dessa apresentação, dessa mesa, porque são 3h34. Então, se vocês quiserem uma palavra final, acho que, né, a gente pode ir até
3h40? Posso começar? Então, primeiro, a oportunidade de ouvir o nosso colega francês, ouvir o Zé, que me fez pensar agora a ideia que ele evoca da gente tá quase numa lógica positivista, né? Eu adorei essa sacada e de como que isso também pode ser uma encruzilhada, né? Uma faca de dois gumes, etc. E aí, pensando nessa ideia e puxando a sardinha para o ponto que eu trouxe aqui, que também a Soraya fala da desumanização desses corpos, né? A gente está vivendo um processo de desumanização dos corpos em geral. Eu tentei focalizar nesses indivíduos com os quais tenho trabalhado. E para pensar no Brasil, como que a ideia de valorização do policial na agenda do governo federal, por exemplo, ou nas narrativas desses que defendem a ideia de que esses policiais são superiores ao tempo e tal, se torna justamente um lugar da sua vulnerabilidade. Então, a gente sabe que vários parlamentares são eleitos com essa narrativa de que eles são defensores da categoria dos profissionais de polícia, quando, na verdade, a gente vê no cotidiano das ações e na tomada de decisão uma fragilidade desses indivíduos, né? Então, tem uma noção de um psicólogo social que eu gosto muito de trabalhar, que é a ideia do trabalho sujo, né? De que o Hughes, que a ideia, esses policiais, eles de alguma maneira mimetizam aquilo que é o mundo do descartável, né? Eles trabalham com descarte da sociedade, muitos, inclusive, traduzem isso quando a gente faz etnografia com os policiais, eles vão dizer, a gente pergunta para eles, qual é a natureza do seu trabalho? E eles vão nos dizer, a gente é o lixeiro social. Então, quando a gente traduz isso, porque a gente está vivendo hoje, eles também estão sendo vistos como lixos sociais, na medida em que não são priorizados como trabalhadores essenciais, e tudo isso que eu tentei aqui trazer a partir de um conjunto de colegas que estão dedicados a fazer pesquisa sobre as condições de trabalho dos profissionais de segurança pública no Brasil. Então, é muito emblemático o que a gente está vivendo, né? Esse descarte e esse não lugar, né? Isso que eu queria chamar a atenção, né? De como, a priori, parece que eles estão sendo valorizados, quando, na verdade, eles estão sendo colocados numa situação de descarte, de mais vulnerabilidade, de não priorização também nas políticas sanitárias, etc., colocando sempre, e isso é uma coisa que a gente já aprendeu tanto no INEAC, com as etnografias feitas nas instituições policiais, de que quando eles acertam numa operação, eles são os heróis, são promovidos, e etc., né? Quando eles erram, e esse sentido de heroísmo, toda a instituição ganha, né? Quando eles erram, o problema foi daquele indivíduo, daquele profissional, daquele soldado, cabo, sargento, lá da ponta, né? E de como isso é perverso. Era um pouco nesse sentido que eu queria puxar a reflexão e dizer que aprendi muito ouvindo os dois colegas que me sucederam e os comentários da Soraya. Gente, eu só não vou poder participar da roda de conversa, porque eu vou ter que ir para uma defesa de banca daqui a pouco, então eu queria dizer que foi uma honra, mais uma vez, o 8º encontro nosso, enfim, INEAC, essa rede, como bem o Zé lembrou, é uma rede de afeto, e a gente está precisando disso. Uhum. Obrigada, Aide. Saudades de você, muito bom te ver também. Zé, quer falar mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Eu só queria agradecer, Soraya, parabenizar você também pela condução, pela tradução simultânea, por tudo. É um grande esforço. E como a gente vai para a roda de conversa, infelizmente a Aide não vai poder estar, eu achei até bom que ela falasse mais agora, e qualquer questão que eu venha colocar ou complementar da conversa da mesa, eu pensei da gente fazer na mesa, na roda de conversa, até por conta do horário, a gente toma um café e vai para outra atividade, porque eu realmente quero continuar conversando essa tarde, mas eu pensei que a gente podia fazer
Isso, como não houve nenhuma questão para mim diretamente, acho que a gente pode conversar mais tarde também. Infelizmente, a Aide não vai poder estar, mas a gente já mata um pouco da saudade aqui também. Obrigada, Zé. Deyan, dernier mot avant la roda de conversa? Oui, un ou deux peut-être. J'entends parler de déshumanisation et effectivement, la déshumanisation est un processus à l'œuvre. Il est actuellement absolument indispensable pour produire les rapports de force de dominant à dominé. Pour produire des dominés, on produit des déshumanisés. Voilà. Merci. Bom, então o que o Deyan acaba de dizer, né, que ele ouviu muito a gente falar de desumanização e que ele gostaria então de lembrar, né, que também compartilha da ideia de que a desumanização é uma forma de criar dominadores e dominados, né? E eu acho que, no caso brasileiro, essa forma de criar dominadores e dominados pela desumanização, no caso apresentado pela ID, é com essa ilusão do herói, justamente, que é ainda mais perverso, né? Porque você cria uma figura sobre-humana, né? Potencialmente forte, invencível, imorrível, imbrochável, né? E que, na verdade, não é nada disso. Enfim, colegas, muito obrigada por todos os que estiveram aqui, presentes também no chat, assistindo, a vocês, Aide, Zé, Deyan, e até daqui a pouquinho na nossa roda de conversa. À tout à l'heure.